Boa noite, família Bugrina. Sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. Estamos aqui iniciando mais uma live em plena sexta-feira, pré-jogo de Inter de Limeira e Guarani. Segunda rodada do Paulistão. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa aí um comentário se vocês estão me ouvindo bem. Já vou chamar aqui o Miguel, que é o ADM da página Central da Inter de Limeira, para a gente poder bater um papo aí sobre. Opa, valeu Ricardo Lemes por confirmar aí, né, para a gente trocar uma ideia aí sobre esse duelo regional. Vamos ver aqui, deixa eu entrar aqui para ver se. Opa, vamos receber. Valeu, Cristiano. É nóis, cara. Thiago Lenz aí, ó, na live também. Parabéns aí pela campanha na Copinha. E aí, Boa noite! E aí, noite. Miguel? Bom, tá conseguindo me ouvir? Porra, cara, perfeito, velho. Fechou, Perfeitamente. que bom. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu E que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar, né? Vai ser um jogo muito bom amanhã, um jogo muito legal, né? com certeza, com certeza. Vai ser a segunda rodada do Guarani, porém a estreia da Inter no campeonato, já que Isso, o São Paulo tá viajando e é. acabou adiando a rodada, né? E aí, cara, é... pô, tava dando uma olhada aí nos perfis aí, com quem conversar, com a Inter de Limeira. Aí eu vi a sua página, achei bem interessante. E aí, no mais, já vi lá que você teve reportagem com a É Globo. Pô, cara, bacana. parabéns aí pelo crescimento. E queria que você se apresentasse para a torcida do Guarani e falasse um pouquinho aí do seu projeto. Primeiramente, boa noite, né, para todo mundo que está acompanhando, né? Meu nome é Miguel e eu produzo conteúdo sobre a Inter, né, na Central Inter de Limeira. Já faz 2 anos, né? Agora a gente está indo para a terceira temporada cobrindo a Inter, trazendo todas as informações, né, desde a base até o profissional. E o projeto tem crescido muito, né? Tem chegado assim um nível que eu nem esperava, então tem sido muito bom, né? E cobrir a Inter tem sido muito bacana. Já é o quinto ano que a Inter tá na Elite, né? 2020, 2021, 22, 23, 24 e agora 25, né? E então tá sendo muito bacana, muito legal cobrir a Inter. Pô, top demais, cara. E você tão novo, 15 anos, vai fazer 16 ou já fez 15 anos? Eu vou fazer 16 esse ano. Boa. Então, desde os 13 que você cuida da página. É. E aí, cara, o que que te motivou aí a torcer para a Inter, a ser um cara aí tão engajado pela equipe? É a história clássica, né, de qualquer um que torce para um time, né? O meu avô levou meu pai e meu pai me levou também, né? E como a gente mora muito perto do estádio, né, fica muito fácil de acompanhar os jogos e o meu pai, ele viu meu pai e meu avô, né, viram a melhor fase da história da Inter, né, ali nos anos 80, com o título paulista em 86, com o título brasileiro da Série B em 88, aquela década ali histórica para a Inter, né, que vai ficar para sempre marcada, né? O primeiro time do interior de São Paulo a ser campeão paulista. Também viram a Inter na Série A, né, mais de uma vez. Então, eles passaram essa paixão para mim e eu conciliei ainda mais essa paixão com esse projeto. Eu sinto que com a página, tipo, eu comecei a torcer mais ainda para Inter. Então eu também desenvolvi essa relação. Assim, eu senti que depois que eu criei, eu comecei a torcer mais ainda, ser mais torcedor ainda. Até porque você tem que estar bem informado aí, né, das notícias para poder passar para a galera. E parabéns, cara, novamente aí. E deixa eu te perguntar, cara, como que foi a pré-temporada da Inter? A pré-temporada da Inter foi cheia de mistério, né? A Inter divulga pouca coisa, mas isso aí já é de praxe, é uma coisa que ela faz todos os anos.
até para esconder as coisas dos adversários, né? A Inter demora para divulgar, às vezes nem divulga, né? Tanto que nem divulgou oficialmente os reforços, né? Só estão no bid, né? A Inter sempre faz isso, mas a gente consegue ali descobrir e postar, né? Mas além disso, a Inter fez uma série ali de jogos treinos, mas o último jogo treino que a Inter fez no último sábado, dia 11, ficou um sentimento assim, de apreensão, pelo que eu vi. Porque a Inter perdeu de 4-1, né, do jogo treino do Rio Branco de Americana, que vai jogar a Série A3. E, Então, pelo que eu vi ali dos comentários, o pessoal tá bem apreensivo. Mas antes a Inter fez outros jogos treinos e ganhou a maioria deles. Se não me engano, ganhou 5 jogos treinos por aí. Ganhou mais da metade dos jogos treinos. Mas esse último, essa derrota pro Rio Branco, deixou a torcida apreensiva para essa estreia contra o Guarani. e ainda mais, o Rio Branco deve ser um rival aí, né, da Inter, né? Ou, Ah, mais ou menos. A é, rivalidade não é tão forte, não. Tipo, a Inter tem uma rivalidade muito forte dentro da cidade contra o Independente, né? Mas como as duas equipes não têm se enfrentado tanto, né, nos últimos anos, a última vez foi em 2017, os dois clubes, tipo assim, estão vivendo momentos muito aham, opostos, né? Porque em 2017, ao mesmo tempo que a Inter subiu para a Série A2, o Independente caiu para a quarta divisão, né, na época. E aham. agora o Independente está na última, está na segunda divisão e a Inter na 1. Então vai demorar muito tempo para os dois se enfrentarem de novo. E nesse meio tempo a Inter ficou com uma rivalidade muito forte com o 15 de O Piracicaba, né? 15. Principalmente porque o jogo do acesso para a Série A1 em 2019 foi no estádio Barão de Serra Negra, né, contra o 15, e a Inter estava perdendo até o minuto 49. A Inter empatou o jogo e levou o acesso nos Pô, pênaltis. Então ali lembro. criou uma rivalidade muito grande, né, que já tinha, né, porque são duas cidades próximas, né, Limeira e Piracicaba. Ali inflamou mais ainda a rivalidade, né, porque os dois foram se enfrentando em Copa Paulista, em 2023 se enfrentaram na Série D, então se inflamou mais essa rivalidade contra o 15. Óbvio que tem rivalidades regionais, mas é muito menos. Tem um pouco de rivalidade com o Rio Branco, o União Barbarense, Mojimirim, mas é bem menos do que contra o 15 e o E até Independente. o próprio Guarani e Ponte também, né? Também. É, E bem tradicional, né? teve uma briga nos anos 90 aí, acho que talvez vocês vão lembrar da torcida jovem da Inter contra uma torcida do Guarani, essa briga ficou bem marcada, tanto que a polícia militar sempre pede, né, para tomar um cuidado, né, estavam tendo obras aqui em torno do Limeirão, numa tubulação de água ali que estavam fazendo. A polícia militar pediu para a Inter, junto com a prefeitura, tirarem ali tudo entulho, qualquer coisa que servisse como arma, né? Porque eles sabem do clima de hostilidade que vai ter nesse jogo, né? Então essas obras já são atuais, essas obras. Sim, já é uma obra que já tinha que fazer faz tempo porque deu problema até no Limeirão. Porque no jogo, teve um jogo em 2023 contra o Água Santa que em um dia choveu que era para chover em um mês. Uhum. Então alagou o estádio e estourou a tubulação, porque embaixo do estádio passa um canal de água. Aí deu esse problema aí que estourou. Aí agora eles estão terminando essas obras aí porque dá muito trabalho, né? Sim. Tem que interditar, tem que interditar as ruas ali do entorno, né? Como eu moro aqui perto, a gente tá sofrendo um pouco com isso, né? Porque cada semana tá interditando uma rua aqui perto para eles conseguirem mexer na tubulação, né? Então tem muita pedra, muita coisa que dá para usar como arma, né? Então a polícia pediu para Inter, junto com a prefeitura de Limeira, ajeitar tudo para não ter nada que possa ser usado em uma briga. Que amanhã seja um jogo de paz, né? Que tenha a boa presença das duas torcidas. E como que tá o clima na cidade? Você acha que a torcida vai comparecer num bom número? Olha, a Inter tem sofrido bastante com o público baixo, né? Principalmente
na Série D, né? A Inter sofreu para colocar um pouco mais de 1.000 pessoas no estádio. Como é Paulistão e estreia, eu acho que vai ter um pouco mais, acho que vai ter ali sendo otimista, acho que em torno de 3.000, 4.000, talvez até 5.000, mas é bem difícil, né? Ainda mais com essa chuva, né? Sim. Previsão de chuva. Hoje choveu o dia inteiro com pancadas esparsas, assim, durante o dia. Então acho que também essa chuva vai espantar um pouco a torcida, Ah. né? Mas a torcida não se fez em grande número nem na reta final lá da Série D. Teve o jogo lá contra o Maringá, né? Foi o jogo do acesso, né? Do Sim, Maringá. mas eu acho que o jogo anterior, da fase anterior contra o Nova Iguaçu, acho que teve um público maior. Eu não lembro quanto que foi, se foi 4.000 ou 5.000. O jogo contra o Maringá teve um pouco menos, foi 3.000 e pouco, por aí. É. A cidade precisa apoiar mais, né? A Inter já vem permanecendo, né? Na primeira divisão, como você disse, né? Já vai para o quinto ano. Aham. Ficou, ficou o quê? Quantos anos ficou fora da Série A1? Porque aí depois foi para a Série A3, Série A2. Foi 15 anos. A Inter jogou a última vez Nossa, em 2005. Foi 14 anos. A Inter jogou a última vez em 2005. Ficou bastante marcado que, se eu não me engano, aqui no Limeirão foi a estreia do Tevez com o Corinthians. sim. Aí depois disso a Inter ficou até 2000, 2000, acho que 2008 ou 2009 caiu. Não, antes caiu para a Série A3. Aí 2008, 2009 ele chegou no pior ano da história, que jogou a última divisão. Mas aí logo no ano seguinte subiu. Aí ficou 7 anos na Série A3. 2017 subiu para a Série A2. 2018 disputou a Copa do Brasil pela primeira vez na história, porque a Inter foi finalista da Copa Paulista. E em 2019 a Inter voltou para a elite do Paulistão e tá desde então, né? Boa. Eu, eu assisti a final da Série A3 nacional e internacional, lá, Foi no, muito. lá na Barra Funda, porque, só para me apresentar aí, né, para os torcedores da Inter, meu nome é Eldis, né, tenho 39 anos, sou paulistano, nasci na capital, porém eu torço para o Guarani por conta do time de 1994. Né? Eu falei assim, pô, eu preciso torcer para um time de futebol, mas eu não conheço ninguém. Então, a minha referência é, quem tiver em primeiro é o melhor time. E o Guarani tinha um baita time em 1994, né? Aí eu comecei a torcer, comecei a acompanhar, e aí estou até hoje, né? E atualmente eu moro em Osasco. Então, Nacional da Barra Funda, né? Aham. E aí teve essa final nacional e Inter. Eu fui até o Nicolau Alayon para poder acompanhar a partida. Se não me engano, foi 0-0, foi 1-1 a partida. Foi 1-0 para Inter esse jogo. E na Ah, volta verdade. o Nacional ganhou de 2-0 e ficou campeão aqui dentro do Limeirão. Foi, É. cara, foi muito triste esse jogo, assim, eu lembro de chorar, né? Porque Você era estava uma lá chance no de Limeirão? Nesse tava, jogo? esse jogo Tava? tava, o segundo jogo da final. Porque era uma expectativa muito grande, né? O jogo da volta, a Inter com vantagem, É. podendo coroar esse ano de renascimento com o título, mas felizmente não foi. E ainda na Copa Paulista também o vice perdendo para a Ferroviária nos pênaltis. Então, Uma esse ano de, sequência triste, né? esse ano de 2017 foi muito bom pelo acesso, É. pelo renascimento, vaga na Copa do Brasil, mas também foi triste por causa disso, né? Podia ter ganhado 2 títulos, né? Mas perdeu os dois. Sim. Mas nem sempre de vitórias, né? A gente vive, mas pelo menos já conseguiu subir de divisão, né? Eu lembro que nesse campeonato aí, o Nacional, ele fazia sempre o primeiro jogo em casa, ou ele perdia ou empatava, alguma coisa assim, e ele sempre decidia fora a classificação. E aí contra a Inter foi a mesma coisa, né? Então perdeu o primeiro jogo, e aí na segunda partida ganhou, né? E se sagrou campeão. Eu lembro que eu assisti lá pela Rede Vida, quando passava jogo aí
da Série A2 na Rede Vida. E nesse jogo aí, do Nacional e Inter, conheci não, né? Eu vi um torcedor símbolo de vocês aí, que é um tal de Não, Tigrão. sim, Tigrão. O cara ainda existe? Tá vivo ainda? Tá. Por incrível que pareça, ainda tá. Inclusive, no jogo das quartas de final do Paulista do ano passado, contra o Bragantino, tava um calor desgraçado, cara. Tava um calor, assim, muito grande e ele teve um infarto esse Ô, dia. louco, é mesmo? E conseguiu ficar vivo. Caramba, velho. Hoje é torcedor símbolo E da Inter, todo mundo conhece, né? Ainda bem que deu tudo certo ali com ele aquele dia e tá aí até hoje. É um torcedor símbolo, né? Todo mundo chega no Limeirão conhece ele, já torce aí há muitos anos. E esse episódio aí foi muito engraçado, mas também preocupante, mas graças a Deus tudo certo pra assim, ele. eu tô rindo de nervoso, né? Porque sobreviveu, né? Foi salvo pela ambulância lá do Limeirão? Não, de Ah, Bragança, né? de Bragança. Caramba, velho, passando mal ainda, fora de casa ainda. Porque esse dia aí tava muito calor e quando teve uma grande caravana, acho que foi 9 ônibus da Inter daqui de Limeira para para Bragança. E quando a gente chegou na entrada da cidade, até o estádio, a polícia pediu para ir com o ônibus com o vidro fechado. E Sim, tava um calor, os ônibus ficaram um sim. forno. Aí ele não aguentou e teve um infarto. Mas ele tem o quê? Quase uns 80 anos já? Por aí, não sei, Caramba. por aí. Não, e ele tem uma baita energia, né? Que eu lembro que o cara era até da bateria, velho. Todo jogo ele tá lá com a bateria, batucando. Batucando, do início ao fim. Ó, teve aí essa derrota aí, né? 4-1 do Rio Branco. A pergunta é: qual a expectativa do torcedor da Inter? Classificação, meio de tabela ou lutar contra o rebaixamento? Olha, todo ano o primeiro objetivo é permanecer, né? O torcedor ele sempre começa com o pé no chão. Todo ano, praticamente todos começam porque permanecendo na elite já é muito bom porque você mantém a cidade ali no holofote, né? Porque querendo ou não, a Inter representa Limeira. Então, o primeiro objetivo é sempre permanecer, a permanência ali. Acho que, se eu não me engano, são 12 pontos, tem que fazer, E, 15. Aí já uhum. Aí depois dá para pensar, né, em classificação, alguma coisa assim, né? Também para garantir vaga na Série D, Copa do Brasil, né? Igual foi acontecer no ano passado, né? A Inter foi ganhando, foi impressionando, né? Ganhou de times de Série B, ganhou do Ganhou do Guarani, Guarani. inclusive, e foi ganhando cancha e conseguiu eliminar o Corinthians, né? E chegou ali nas quartas, que já foi muito bom, né? Isso aí, porque garantiu vaga na Série D e também garantiu vaga na Copa do Brasil, que o time vai disputar pela segunda vez na história, né? Então foi muito importante. Então, pelo que eu vejo, assim, dos comentários, da maioria da torcida é sempre isso, assim. O primeiro objetivo é a permanência, depois ver o que dá. É. Não, porque na última live que eu fiz, né? Fiz com o torcedor do Botafogo. Para mim, Muito bom. assim, Guarani, Velo Clube e Noroeste são equipes que disputam para não cair. E ainda colocam a quarta equipe, que é a Inter de Limeira. Porém, assim, eu não acompanhei a fundo as contratações da Inter. Aí Aham. vi uma postagem, acho que foi hoje, né, que você fez lá com todo o elenco, né, da Inter. Da rapaziada lá, tem um Pablo, que jogou aqui no Guarani, que no Guarani ele jogou de lateral e atacante, né? E, cara, a maioria ali eu não conheço, não. Tem um atacante que veio do Botafogo, né, de Ribeirão. Se não me engano, o Guarani é Alexandre, né? Isso, Alexandre. Aham. Se não me engano, o Guarani tinha até cogitado aí também contratá-lo.
E tem um outro lá, acho que é zagueiro, Guimarães, alguma coisa assim. Mariano. Hã? Mariano. Mariano? O Gui Mariano. Gui Mariano? Isso. E aí, cara, o que você acha aí dos reforços da Inter? Tá bem? Quem que é o destaque aí? Olha, eu colocaria. Não, eu não acho que tem assim um cara que se destaca. Assim, acho que a Inter tem alguns nomes positivos, né? O Albano foi muito bom na Série D, assim, é o 10 que a bola chega nele, você sabe que vai ter um toque diferente, um drible, alguma coisa assim que vai diferenciar ele. Ele é aquele 10 habilidoso, assim, ele fez muita diferença na Série D. Também o Rafael Silva, que foi artilheiro da Inter na temporada. Se eu não me engano, foram 5 gols por aí. Também eu colocaria o Maurício, né, volante, que acabou de. Ele estava no Atlético, depois antes ele estava na Europa, né, jogou no PAOK, jogou em mais times. Acho que ele também é um bom destaque. E também o Lucas Bochecha, né? Jogou muito bem aqui, depois foi para a Ponte, teve pouco espaço, né? Depois ele passou ali na Chapecoense, mas aqui na Inter ele foi muito bem, então acho que tem tudo para fazer mais um bom Campeonato Paulista. E também eu colocaria, né, o Guimariano, que você falou, que foi muito bem na Série D do ano passado, e foi tanto que foi para o Ituano, né? Mas como foi uma campanha de rebaixamento, do Ituano acabou não se destacando tanto, mas na Inter aqui ele jogou muito bem. E também eu coloco o goleiro André Luiz, que passou, se eu não me engano, 6 jogos na Série D sem sofrer gols. Ele, ele pegou a maior média na história da Inter de minutos sem sofrer gols. Então ele também tem tudo para salvar a Inter, né, fazer diferença ali na meta, igual ele fez na Série D. Colocaria esses jogadores como os destaques da Inter. Os Pra destaques, né? Não, na verdade, cara, me confundi. O que eu acredito que conheço aqui é o Albuquerque. o Felipe Albuquerque, sim, lateral Já jogou na Inter já, não já? Anteriormente ou não? Não, é a primeira passagem. no Paulistão de 2024. É. Então ele não tá na prateleira de destaques, não. Ele é bom jogador, mas eu não sei nem se ele vai ser titular porque ele tá competindo na posição com o JP Galvão, Sim, que é aquele lateral que veio do Botafogo. Eles estão competindo ali pra posição, uma disputa muito, muito boa para Inter, né, os dois. sim. Então, eu não sei se ele vai ser titular, né? Então, ainda não colocaria ele como um destaque, mas é bom jogador. Boa. E você falou aí de goleiro, né, cara? Tem um goleiro que passou por aqui, que veio da Inter, que não foi bem. O Pim. Pim não tá mais aí, né, cara? O Pim foi ídolo aí, como que tá a situação dele? Eu vi que ele tava jogando lá em Santa Catarina, né, se não me engano. O Marcílio Dias também, né? Qual foi a última passagem dele aí? Como que foi a saída dele, a volta, a saída? Ainda é ídolo aí na Inter? Ou se é muito, muito ídolo. Vou É contar o mesmo? porquê. Vou contar o porquê. Ele chegou em 2016 aqui, a Inter disputando a Série A3, quase caindo, contratou o João Valim e salvou a Inter do rebaixamento. Em 2017, ele sobe a Inter, ele junto com o Rafael Pim. Rafael Pim fica, sobe com a Inter em 2019. Acho que aí ele é emprestado, né, pro Guarani, depois no segundo semestre de 2019, ou não? Não lembro o ano exato aqui, eu vou até pesquisar, mas pode ir falando aí. Ele teve esse empréstimo, o Guarani. Se eu não me engano, ele voltou, teve uma passagem boa, mas foi mais banco. Aí ele saiu da Inter. Saiu como ídolo, né? 2 acessos, sendo muito importante. Ele defendeu 2 pênaltis na disputa contra o 15, né? Foi fundamental para o acesso em 2019. Mas ano passado ele conseguiu se consagrar mais ainda como ídolo. Ano, Mas por um erro dele, né? Aí ele estava jogando pela Avenida e os dois se enfrentaram pela segunda fase da Série D. Disputa de pênaltis. putz,
chegou nas alternadas, o último pênalti, se o Avenida errasse, a Inter se classificava. Era o Rafael Pina bola, ele isolou. Puta Mandou. merda, velho. Não, não, aí a Inter fez o último pênalti e classificou. Aí todo mundo foi à loucura. Aquilo ali foi cinema, né? Todo mundo ficou em choque, assim, no Limeirão, né? Porque tava todo mundo com medo, né? Pô, o Pink subiu aqui, vai fechar o gol, né? Mas aí depois todo mundo falando, né? Que virou mais ídolo ainda, né? Porque isso aí foi muito surpresa, né? O cara que foi o ídolo, talvez o cara mais importante para voltar a Inter para a Série A1, acaba errando o pênalti, que quase foi o começo da campanha do acesso para a Inter. Mas e aí, vocês acham que ele fez de propósito? Chutou de propósito? Ou ele errou mesmo? Dá para saber, né? Mas acho que ele acho que ele é muito profissional, né? Então ele tem muito respeito pela Avenida, né? Então acho que acabou errando, né? Acabou. Acabou sendo um erro, né? Mas a torcida brinca, né? Que isso aí consolidou ele mais ainda como ídolo, né? Ah, foi que. Se a Inter tivesse subido para a Série C, ia ser mais ídolo ainda, né? Mas a Inter acabou não conquistando o acesso, né? Guarani e Inter poderiam estar se enfrentando nessa Série C, né? Se não fosse Sim. o Maringá, né? E a situação aí do Rafael Pinha é muito parecida com o Fabinho, que já é um jogador aposentado, né? É um atacante, um dos três maiores artilheiros dos últimos, do último século, né? E do atual século, na verdade. E, cara, no ano de 2018, Guarani 15 de Piracicaba, semifinal da Série A2, ele era atacante do 15, e logo no primeiro lance do 15 era ele na ponta lá, chutou, e a bola passou muito perto. E a torcida do Guarani fala, olha, se o Fabinho não é aquele chute lá, o destino ia ser diferente, que não sei o quê, porque a maioria dava certo aquele gol do Fabinho, né? E ele chutou para fora, e a torcida acredita que ele tem errado de propósito, mas a gente não sabe, né? Como você disse aí do Rafael Pim, a gente não sabe. E eu vi aqui, 2020, 2021 que ele passou aqui. Parece que foi ontem, cara. Ele não teve muitas oportunidades aqui, porque as oportunidades que ele teve, ele falhou muito e perdeu espaço. Aí, Hã? para a gente foi uma boa contratação, mas quando entrou em campo não resolveu. E um outro cara aí conhecido no atual elenco da Inter é o Felipe Tigrão. E aí a torcida Aham. o técnico, né? E aí a torcida da Inter aprova o trabalho dele. Ele chegou para a Série D, né? Ih, cara, não aprova não? Nem um pouco. É mesmo? Ele chega pro lugar do Júnior Rocha, né? Que o Isso, Guarani contratou. isso. Nossa, foi meio difícil essa saída do Júnior, né? Porque era alguns chamando ele de mercenário, outros entendendo. Eu pessoalmente entendi, né? Porque ele ia ganhar 4 vezes mais, se eu não me engano, no Guarani. Então é fácil você de fora falar, né? Mas se você recebesse uma proposta de outro trabalho para receber 4 vezes mais, quem não iria, né? Sim. E outra, para pulando 2 divisões, né? Saindo de uma série D para comandar um time na série B, né? Então não dá para É. chamar o Júnior de mercenário, né? Dá para entender totalmente o lado dele. Aí a Inter busca o Felipe Conceição, que continua o trabalho bom do Júnior. A Inter termina o primeiro turno da série D, da primeira fase, muito bem. Só que aí cai de produção, tem 3 derrotas seguidas. Aí a torcida já começa a criticar, principalmente porque, segundo eles, né, ele insistia muito no atacante da base, o Léo Lopes. Se tiver algum torcedor aí vai falar a mesma coisa, que ele insistia muito no Léo Lopes, colocava ele todo jogo, né, era um atacante que veio da base do sub-20, colocava todo jogo,
e ele não rendia nada, falhava muito. Então a torcida começou a chamar ele de teimoso. Uhum. Ele colocou e ele foi com o Léo Lopes até o final, até o jogo que perdeu para o Maringá. Aí todo mundo começou a descascar ele, a criticar muito. Aí acabou o clima dele, tipo, a torcida, a grande maioria não gosta dele, chama ele de teimoso, não quer ele aqui. É o que eu vejo, assim, a grande maioria, praticamente todo mundo, assim, até os colegas da imprensa, não estão aprovando muito o trabalho dele, mas é, a atual gestão da Inter, com o presidente Danilo Maluf, não, não gosta, assim, de interromper Aham. os trabalhos. Geralmente deixam os treinadores por bastante tempo, assim, a não ser se for um trabalho muito fraco, né? Mas Sim. o Danilo Maluf, presidente da Inter, ele gosta de manter os treinadores por um bom período. Então ele ainda acredita que o Felipe Conceição vá fazer um bom trabalho na Inter, né? Vamos ver essa temporada, né? Paulistão, Copa do Brasil e Série D. É. E o Paulistão é tiro curto, né, cara? Então, a gente tem que fazer 12 pontos e aí agradecer aos céus, né? Agora, que nem a minha. Eu temia o quê? Já no primeiro jogo contra o Botafogo, uma derrota ou um empate já não ia ser um bom resultado, porque eu vejo Guarani e Inter como adversários diretos na luta contra o rebaixamento. E a gente tem na terceira rodada o São Paulo. Então, tipo, três resultados que não tenha nenhuma vitória já balança o técnico, né? Então, o fato da Inter não estrear com São Paulo já dá um certo alívio aí para o Tigrão, né? Que aí vai estrear com a gente em casa. E aí, depois das duas próximas rodadas, é contra quem? A Inter? Novo Horizontino fora e Ponte Preta em casa. Aí, ó. Dois duelos difíceis, né? Então, eu acho que as três primeiras rodadas do Campeonato Paulista vai dizer muito do que vai ser todo o campeonato, né? Mas, se não me engano, acho que foi no ano passado que a Inter foi para a segunda fase, né? Contra Isso, ano o Red passado. Bull, né? Isso, isso aí. A Inter tinha começado mal o campeonato, né? Depois ela foi arrancando, né? É, Foi, começou a primeira rodada, perdeu de 3-2 para a Portuguesa. A Inter saiu na frente, estava ganhando de 2-1, a Portuguesa virou para três a pô, dois. lembro. Teve até gol do nosso chinelinho lá que jogou no Guarani, lá, o Giovani, da Portuguesa. É. Nossa, cara, esse jogo aí foi foda. Aí depois pega o Palmeiras, a Inter faz um bom jogo lá, faz 1-0. Palmeiras empata, vira. A Inter consegue empatar no final com um pênalti. O Palmeiras vai lá e faz 3-2. Aí a Inter empata em 0-0 com a Ponte. Aí depois acho que ganha 3 jogos seguidos, alguma coisa assim. Aí começa a decolar. Ó, deixa eu pegar aqui. Depois do empate com a Ponte Preta, a Inter ganha de 2-0 do São Bernardo. Depois ganha do Guarani nesse jogo no Brinco, que a Inter que falaram aí, o Toninho Gol no Guerreiro, último, no último no lance último lance, né? do Quirino. Aí depois a Inter ganha do Botafogo de Ribeirão e ganha do Novo Horizontino. Então foram 4 vitórias seguidas. Aí depois a Inter deu uma caída, né? Ficou 3 jogos sem vencer e consolidou a classificação contra o Ituano. Né? Então essas 4 vitórias seguidas aí para a Inter praticamente consolidaram a classificação. Sim. O último duelo entre as duas equipes foi 1-0 para a Inter, Aham. porém, nos últimos confrontos aí o Guarani tem uma certa vantagem aí de vitórias e ainda mais até goleadas, É, né? Como você até destacou, né? A estreia, né, da Inter em 2020, 4-0, o Guarani ganhou de 4-0. esse jogo aí foi muito triste. Nossa, a cidade
parou esse dia, né? A volta para a Série A1 depois de 14 anos, estádio lotado. Ninguém esperava isso aí, né? Eu saí do estádio quando o Guarani fez o terceiro gol, eu saí do Limeirão assim. Aí quando eu tava caminhando, deu para escutar pela torcida do Guarani o quarto gol. E ninguém esperava, né? Isso aí. Aí todo mundo ficou em choque, né? Todo mundo esperava que a Inter ia cair, né? Depois disso aí, mas conseguiu a volta por cima no campeonato e conseguiu permanecer, né? Aí Não, você também. pode ter, você pode ter certeza que nem a torcida do Guarani esperava um placar elástico assim. E aí até fizemos uma boa campanha em 2020. Era o Thiago Carpini, né, o nosso técnico. Mas aí veio a pandemia e paralisou o campeonato. E quando a gente voltou, não conseguimos aí as vitórias necessárias para a classificação e ficamos pelo meio do caminho. E o Thiago Carpini foi técnico da Inter, né? Até levou a Inter, né, para as quartas de final, 21. depois, depois de longos anos, né, sem passar por uma segunda fase. Então, acho que o Thiago Carpini aí deve ser querido aí na Inter também, né? É, sim, fez um bom ano, né? Uma boa campanha, né? Aquele o time do Roger, Do foi Roger. foi o último time do Roger antes dele se aposentar, mas a Inter começa muito mal, acho que nos primeiros 6 jogos teve só uma vitória, aí depois disso a Inter deslanchou, acho que teve 5 jogos seguidos ganhando só de 1-0. Foi 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, aí classificou, jogou contra o Corinthians e perdeu. Mas tá bom demais. E aí teve não sei se você lembra, 2023, Inter 0, Guarani 5, Sorocaba. Tava lá em Sorocaba? Não. Não. É porque esse jogo foi em Sorocaba por causa daquele jogo que eu falei contra o Água Santa, que em um dia aqui no Limeirão choveu o que era para chover em um mês. Então Fez. alagou tudo, o estádio não tinha condição de ter jogo, porque deu buraco no gramado, que estourar cano de água, estourou fora, tava jorrando água. A Inter até tentou fazer um esforço, mas era um tempo muito curto. Aí colocaram o jogo lá no Walter Ribeiro, né? E aí foi um desastre, né? Não tem nem o que falar Foi, desse cara. jogo aí, desastre. Não, e esse jogo aí foi o que livrou a gente do rebaixamento, né? O Guarani tava com risco aí de cair, e esse jogo aí ajudou nós, cara. Porque, se não me engano, a última partida era contra o Palmeiras. Aí, É, acho que era isso aí mesmo. aí contra o Palmeiras é situação que você não pode depender muito, né? E aí foi 0-0 o jogo, porque o Palmeiras já estava classificado, o Guarani já estava de boa, então foi bem tranquilo. Tinha o Richard Rios, né, no Guarani, o Palmeiras interessado no Richard Rios. Meio que foi um jogo de compadres ali, né? E aí, cara, amanhã você vai estar lá no Limeirão? Vou estar. Eu, eu ainda estou vendo se eu estarei lá. Tem até perguntar aqui, e aí, vai estar lá no Limeirão? Limeirão é um estádio que eu nunca fui, tenho vontade de conhecer. É um estádio grande para os padrões do interior, né? A torcida do Guarani sempre vai em bom número. Expectativa é que a torcida do Guarani vai em bom número amanhã, ainda mais pela vitória, né? Na estreia contra o Botafogo. Então, espero que seja um bom jogo. E o meu palpite vai ser 1-0 Guarani, cara. Desculpa aí, o papo tava bom, mas aí agora eu vou ter que, né, dar a real. Qual a sua expectativa para amanhã? Cara, vai ser um jogo muito difícil, né? Como eu postei, a Inter tem muita dificuldade, né, nas estreias, não ganha uma estreia de Paulistão desde 2002, né? Tem muito azar, né? Desde que voltou em 2020, É, foram 4 derrotas e um empate. Então a Inter sofre bastante, mas eu quero que a Inter comece bem, mesmo que vença no placar apertado, eu espero que a Inter vença por 2-1, consiga os primeiros 3 pontos, também para animar a torcida, né? Para aumentar o público, porque a Inter precisa
desse incentivo, né? Aumentar o público. Então, eu espero que a Inter comece a temporada bem com uma vitória. Cara, mas assim, você até deu essa estatística, né, de 4 anos, né? 4 anos sem vitórias, né, na estreia, né? Desde E 2002 no Paulistão, mas ficou muito tempo sem jogar, é, né? o Guarani, cara, ficou 23 anos sem iniciar um campeonato ganhando. Caramba. 23 anos. Então a gente, de É o estreia, não duelo ganhar de, na estreia a gente entende, hein? duelo de quem começa pior. Porra, velho. E aí a gente ganhou da Inter. E aí foi que quebrou esses 23 anos. O Guarani tinha vencido em 1997, 4-1 contra o Juventus, lá na Javari, que, aliás, foi meu primeiro jogo no estádio, em 1997. Juventus 1, Guarani 4. Eu só tinha visto os gols naquele dia. Nunca mais eu tinha visto aqueles gols em vídeo, nada, não achava aquele vídeo. Aí depois Hum, que ganhou da Inter, aí eles fizeram essa matéria, né? 23 anos, depois de 23 anos, não sei o quê. Aí recordaram os gols lá na Javari, e aí eu pude rever esses gols aí. E bom demais, cara. Aí já ganhamos na quarta, e amanhã esperamos que um bom jogo. Então amanhã vai ter chuva? É para o torcedor ir preparado com a capa? sim, como meu amigo aí do Portal Inter de Limeira, inclusive mandar um abraço, Um falou, né? abração aí. Ontem, hoje, né, na verdade, choveu o dia inteiro, inclusive tava chovendo até agora, né? Tá chovendo um pouquinho, mas choveu o dia inteiro, então acho que amanhã provavelmente vai chover na hora do jogo, então é bom levar uma capa de chuva, é bom se preparar, só torcer para não chover o que era para chover no mês inteiro para não acontecer igual em 2023, mas provavelmente não, acho que vai chover igual hoje, vai chover um pouquinho e vai parar. Tomara, Espero né? que, espero que não atrapalhe o jogo, né? Porque em 2023, nesse dia que choveu muito, prejudicou muito o gramado, mas mesmo assim era a Edna que estava apitando. É, Nossa, a grama alagada, polo aquático, é, ela foi seguindo o jogo, a Inter fez um gol legal, ela anulou. Nem, acho que o goleiro segurou a bola e soltou, aí o cara fez o gol, aí ela anulou, mas né, espero que não chova isso. E respondendo a pergunta aqui do jogador Guarani, se o gramado tá bom, eu acredito que sim, porque a Inter fez uma troca de gramado, não troca de gramado, mas ela trocou a empresa, né? Ela trocou a empresa que fez o gramado. É uma empresa agora que já trabalhou no Limeirão, já conhece o gramado, então o gramado está em melhores condições. Também essas chuvas ajudam a deixar o gramado verdinho, deixar o gramado direitinho, né? E como o gramado ainda não foi usado, né, na temporada, né? Inclusive a Inter não foi sede da Copinha por causa disso, né? Para não prejudicar o gramado, né? Também o peso financeiro também teve essa influência, né? Mas como o gramado ainda não foi usado, né? Gramado zerado, então o gramado vai estar bom. Acho que vai estar lisinho amanhã, vai estar certinho o gramado amanhã. bom, que bom. Gramado em perfeitas condições para um bom espetáculo. Esperamos, esperamos por isso, né? Você tem aí uma ideia da escalação da Inter? Olha, pelo que eu vi, pelo que estavam falando, a Inter provavelmente vai jogar num 3-5-2, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Aí, deixa eu pegar aqui certinho, né? Ver. O Tudo Sobre Portuguesa está perguntando aqui qual a expectativa, né, da gente, né? Eu acho que ele entrou agora há pouco na live. Eu falei aqui que a minha expectativa era lutar contra o rebaixamento, né? Miguel falou que a Inter entra também com os pés no chão para primeiro se manter, conquistando esse objetivo e galgando outras posições, né? Mas na minha opinião, Inter e Guarani disputam
a princípio, contra o rebaixamento. E é por isso que amanhã é um jogo de extrema importância para as duas equipes. Aí você estava vendo aí, né, a escalação também? Já, já peguei aqui. Provavelmente a Inter vai pro jogo com um 3-5-2, né? André Luiz no gol, Carlão, que veio do Almeria, Gui Mariano, que volta de empréstimo do Ituano, e o Roberto Rosa, que vem do Avaí, JP Galvão, Flávio, Ibali, Albano e Leokovic, né? Uma linha de 5. E na frente, Alexandro, que veio do Botafogo, e o Juan Ribeiro, que veio do Paysandu, né? Ele que foi um dos grandes destaques da base do Palmeiras, né? Ali junto com o Endrick. Não conseguiu despontar tanto quanto o Endrick, né? Mas a gente espera que seja uma esperança de gols, né? Mas acho que ali no ataque também pode ser que o Rafael Silva jogue, né? Por ele ter sido artilheiro ano passado. Então pode ser que o Rafael Silva também pinte ali na frente, né? Acho que o principal destaque vai ser o Albano, né? Pode esperar um jogo muito bom do Albano ali quando ele receber a bola, é, fazer aquele toque-chave, assim, o toque que define a jogada. O 10 clássico da Inter, né? Também vale destacar o Leokovic, eu esqueci de falar dele, que era um lateral que fez uma Série A3 muito boa no Grêmio Prudente. Aqui também na Série D do ano passado foi bem, jogou bem na lateral, então acho que no esquema de 5 ali no meio, pode ser que ele chegue bastante na ponta, né? Ele e o JP do outro lado, então pode-se esperar um bom jogo também do Leokovic. Boa. Passando aí a informação para as torcidas, né? Expectativa aí da escalação do Guarani é o Gabriel Mesquita no gol. Aí tem o nosso lateral direito, que é o Ian, que é da base. Mas tem um moleque que veio do Fluminense, que é o Lucas Justen. Ele entrou no segundo tempo, o Ian foi substituído logo no intervalo. O Ian é um bom jogador, mas é muito novo, né? Então, assim, eu acho ainda que ele não está muito maduro nas questões, no setor ofensivo, né? No ano passado, contra o Brusque, o Guarani já estava rebaixado na Série B, ele entrou como titular e não achei que ele foi bem, tipo, eu acho que era um jogo para ele mostrar a qualidade dele, né? É, mostrar o valor dele, já que não tinha mais nada a perder, né? E não foi bem. Teve a estreia de um moleque do Sub-20 nesse mesmo jogo e ele fez gol, soube aproveitar a oportunidade dele. Mas o Ian começou como titular, mas pode ser que ele perca a titularidade, né? Tem o Rafael Rodrigues na zaga e o Márcio Silva. Pode entrar o Titi também, que é da base. O Márcio Silva e o Titi são os zagueiros que... O Márcio Silva ele chegou do Curitiba no ano passado, logo se lesionou, ficou 10 meses parado. Então foi um ano perdido no ano passado para ele. Aí voltou agora, vamos ver se ele vai aguentar essas primeiras rodadas, né? Foi substituído aí no final do jogo pelo Titi, que foi emprestado aí para outras equipes no Brasil para ganhar minutagem, mas também se lesionou, ficou um bom tempo parado. Então são dois zagueiros aí que estão buscando um ritmo de jogo, né? E o nosso lateral esquerdo, Emerson Barbosa, que não foi muito bem na Série B, mas é o que tem, não comprometeu no jogo contra o Botafogo, deve ser o titular. No meio de campo, Nathan Camargo, que foi escolhido o melhor do jogo contra o Botafogo, é um jovem veio do Red Bull Bragantino, no qual o Maurício Souza, nosso técnico, foi campeão com ele, de Brasileirão de Aspirantes. Eu acho que ele é um jovem talento aí, acho que vai ser um dos destaques do Guarani no Campeonato Paulista. Tem o Caio Melo, que veio do Ipiranga,
o Giva, volante, e o Isaac, que veio do Mirassol, que já jogou uma temporada aqui com a gente também, em 2023. E no ataque, Matheus Regis, que veio da Ponte, e na partida contra o Botafogo foi escalado o Eliseu, que é da base, também foi substituído aí no decorrer da partida, que entrou o Renan Bernabé, que é do Figueirense, que era do Figueirense. Pode ser que de alterações aí tenhamos na lateral direita e no ataque. Eu acho que é um time legal aí, né? O Guarani não jogou bem contra o Botafogo, não jogou bem, apesar de ter vencido. O primeiro gol foi um gol contra, né? E o segundo gol foi uma atenção do nosso volante Giva, que roubou a bola do zagueiro lá, tava sozinho lá, foi por trás, cara, roubou por trás e ficou de cara pro goleiro e fez o gol. Então, assim, é méritos também, né, do Giva aí, que roubou a bola, mas falhas do Botafogo, né? Então, amanhã, quem errar menos tem maiores possibilidades de ganhar. Vamos ver se o Guarani amanhã ele vai ser eficiente na criação de jogadas, né? Porque contra o Botafogo fez o gol muito rápido, aí teve que recuar, né? Porque o Botafogo veio para cima. Então amanhã vamos ver como é que vai ser o ritmo de jogo, né? Do Guarani, né? E eu colocaria que o Guarani tem uma vantagem emocional, né? Porque os primeiros 15 minutos de jogo provavelmente vai definir muita coisa, porque vai ser a Inter, assim, tentando entender, tentando segurar, controlar tudo, assim, o emocional, a torcida. Esses primeiros 15 minutos é um pouco de tensão, né? Por ser a É, estreia, é um nervosismo ali a mais, que o Guarani já passou por isso, né? Então eu vejo que o Guarani leva essa vantagem emocional, né? Porque eles já passaram por isso, né? A Inter vai estrear, então tem essa questão emocional que eu acho que pesa principalmente ali nos primeiros 15 minutos, que o cara tá sentindo como tá o jogo, tá vendo se isso aqui vai, se isso aqui não vai, se o gramado tá bom, se a bola tá boa. Então, esses primeiros 15 minutos vão ser muito importantes. é. E geralmente os primeiros 15 minutos é do time da casa, né? Para ditar um maior ritmo, né? E aí, os 15 minutos definem muita coisa também, né? Do que vai ser a partida, né? Miguel, quero te agradecer, né, por essa live aí. Bacana, cara, falar com um jovem torcedor da Inter, 15 anos, cara. Eu sou um fã do futebol do interior de São Paulo. Eu acho que o Campeonato Paulista, eu acho assim, que os estaduais só não acabaram por conta do Campeonato Paulista, né? Concordo. Porque o Campeonato Paulista é muito forte, né? A gente quer sempre ver mais equipes paulistas aí nas divisões principais do Campeonato Brasileiro, né? Foi uma pena aí a Inter não ter subido, né, para a Série C. E torcedores do Guarani aí quiserem acompanhar o Miguel, é Central ponto Inter de Limeira. É isso? Isso mesmo. Instagram, tem Facebook também. Não, Facebook não. A gente tem Instagram e a gente também tá no X e no TikTok. Boa. E começar a gravar lá os videozinhos lá nas arquibancadas, botar no YouTube. Eu penso em. É um projeto. É que é meio difícil, né? Mas eu tenho um projeto assim em mente de talvez começar a fazer uns vlogs assim no estilo. Não sei se você conhece do Corinthians Mil Grau, do Kelvin. Sim, sim. Cara, é muito bacana, eu acompanho ele faz muito tempo. Eu vi os vídeos dele de caravana. Esse cara, o trabalho que ele faz com os vlogs é uma referência para mim. Referência. Mas também tem o Léo Benfica, que ele faz vlogs do São José, e nos jogos do São Sim, José, acho que também, muito bom, muito bom. também faz um trabalho muito, muito E bom. ele é, Eu penso, e ele é molecão também, né? sim, tá fazendo um trabalho muito bom lá. Tem Eu, até programa em rádio, né? Lá em São José, lá. Muito bom, é, esse moleque é muito bom mesmo. então, eu tenho esse projeto aí, não sei se vou fazer esse ano ou se vou deixar,
É que também depende de um pouco de equipamentos, né? Eu quero comprar uns Sim, equipamentos melhores, fazer bem feito. sim, E é que também sou eu que faço tudo, né? Eu tô tendo que cuidar eu cuido da página sozinho, né? Faço as artes, os textos. Também depois ali do jogo eu vou para as coletivas, então tem esse trabalho, mas tem sido muito bacana. E sobre o que você disse, né, do futebol no interior, eu concordo, né, que os estaduais só não acabaram por causa do interior, né, do futebol do interior paulista, porque são times com uma história muito grande, né, você vê a Inter, o Guarani, Ituano, sim, vários outros times, e também pelo bom momento, né, você vê quantos times aí, tem seis na Série A, né, é, mais vários aí na série B, C e D, sempre dando muito trabalho, despontando. Então, o Paulistão é disparado o melhor campeonato estadual do Brasil pelas equipes do interior, né? Porque é o destaque, né? Porque você tem ali os quatro grandes sempre jogando, mas quem dá aquele gosto a mais, aquele desempenha mais, que deixa o campeonato mais legal, são as equipes do interior, porque elas têm um nível técnico muito bom e sempre dão trabalho para as equipes da capital. Porque você vê aqui, ó, o, nos últimos anos, desde que a Inter subiu, subiu de novo para a Série A1 em 2020, só perdeu, se não me engano, em 2021 para o São Paulo, quando não tinha torcida. Em 2020, a Inter foi 0-0 contra o Palmeiras. 2021, né? Perdeu para o São Paulo. Mas aí 2022 empatou com o Santos aqui. Em 2023 empatou com o Corinthians. E esse 2024 era para vir o São Paulo aqui, mas a Inter vendeu o mando para Brasília. E vamos ver esse ano, né? Tem Santos e Palmeiras aqui. Espero que a Inter consiga dar trabalho, né? E isso aí são em todos os estádios do interior, né? Os times da capital e o Santos têm muita dificuldade de jogar no interior, sim. né? O interior é muito forte, cara. E com certeza vai ficar mais forte ainda. E esperamos um campeonato paulista aí super disputado. E que tenha e boa sorte para a Inter, né? Boa sorte aí para os torcedores. Se os torcedores da Inter quiserem acompanhar aqui o Guarani também, pode acompanhar aqui @versão Bugrina. Temos um canal no YouTube também. Faço alguns vídeos nos estádios, pode acompanhar lá. Se eu tiver amanhã, aí com certeza eu vou gravar e depois compartilho com vocês também. Quer deixar um último recado aí para geral, para nação, nação do Leão? É assim? Eu já ia falar nação galista, olha só. Não, não tem o um nome assim, né? Nação Leonina, É, Leoninos. É é, porque o torcedor é o Leonino, né? sim, Queria desejar boa sorte para vocês também, né? Que seja um jogo de paz, né? Sem briga, né? Nos últimos anos aí teve alguns casos de briga, espero que não aconteça, que seja um jogo de paz, né? E que vença quem jogar mais bola, né? Quem ter o melhor desempenho dentro de campo. Espero que seja a Inter, né? E vamos ver, né? Que vença o melhor amanhã, que seja um bom jogo para assistir. Tomara que a Inter ganhe. E é isso. Vai, Leão, amanhã. Tomara mais primeiros 3 pontos do campeonato. e uma coisa que tenhamos que concordar é que a Inter é maior que a Ponte. Isso não há dúvidas. A galera aqui Difícil. comentando o jogo, a live inteira. Então a Inter é maior que a Ponte, pode ficar tranquilo. A Isso aí Inter é campeã, a Ponte não. não é tão difícil. É, tá difícil. Então é isso aí. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado, Miguel. E tamo junto, cara. Vamos fortalecer essa conexão aí. E estou sempre à sua disposição. Pode deixar, tamo junto. É nóis. Um forte abraço e até mais. Falou Valeu! de bom.